Olá, meu nome é Marina Domingos e este é o curso do IPED, aula de Libras. Nesta aula nós iremos aprender 5 parâmetros da língua de sinais, que são fundamentais para a formação do sinal. São conhecidos como unidade mínima, sem significado, mas a junção desses 5 parâmetros vai dar significado ao sinal. Vamos conhecer quais são. Então, nós temos esses 5 parâmetros, que é a configuração de mão, o ponto de articulação, o movimento, a orientação e as expressões faciais e corporais, que são fundamentais para formar o sinal. Então, temos o primeiro parâmetro, a configuração de mãos, que é a forma que a mão vai estar no momento da execução do sinal. Ela pode ser feita através do alfabeto manual, como por exemplo, A, B, C, D, F, exemplo. Sinal F, a letra F, para o sinal flor. Mas nem sempre a letra vai ser igual ao sinal, exemplo, porque é flor que o sinal vai começar com F. Nem sempre vai ser assim, alguns sinais vão coincidir isso e outros sinais não vão. Por exemplo, o sinal, essa é a configuração B, mas é para o sinal de amigo. Amigo começa com A, mas a configuração da mão está em B. Porque, como eu falei, nem todas as vezes o sinal vai começar com a primeira letra da palavra. Também números. Exemplo, número 1, 2, exemplo, 3, terça-feira, 4, sinal conhecer. Então, existem outras formas também, além dessas, que é o alfabeto e também os números que formam o sinal. Por exemplo, essa configuração de mãos, ela não está nem no alfabeto e também ela nem é um número, mas ela forma o sinal difícil. Essa configuração forma o sinal namorar. Então, pode ter diversos tipos de configuração de mão para formar um sinal. Então, ela pode ser feita com as duas mãos, no caso, exemplo, o sinal ajudar é feito com as duas mãos e o sinal conhecer é feito com uma mão só. No caso, a mão predominante para os destros é a mão direita e para os canhotos é a mão esquerda. Aqui nós temos algumas configurações de mãos. Como nós podemos perceber, ela tem a utilização de algumas letras do alfabeto, como por exemplo, aqui nós temos o A, aqui nós temos o F, aqui nós temos o U. Também tem letras, números, perdão. Números, número 3. Aqui o número 2. Então, nós podemos perceber que tem essas configurações de mãos e também tem outras que não fazem parte nem do alfabeto e nem são números. Como, por exemplo, essa daqui, ó, lembram? Que é o sinal de difícil, por exemplo. Então, nós podemos perceber que existe outros tipos de configuração de mãos. No caso, não necessita, no caso, decorar. Nós vamos aprender de forma natural. Conforme nós vamos aprendendo os sinais, a configuração de mão nós também vamos aprendendo de forma natural. O segundo parâmetro é o ponto de articulação, que é o local que você faz o sinal. Ele pode ser feito na frente do corpo, que é conhecido como espaço neutro, ou pode ser feito ancorado ao corpo. Por exemplo, o sinal amor, ele é feito no peito. Educação, ele é feito no braço. Conhecer é feito no queixo. Aprender, na testa. Então, são sinais feitos no corpo. E no caso de sinais feitos no espaço neutro, por exemplo, o sinal brincar, trabalhar, ajudar. São sinais que são feitos na frente do corpo. Normalmente, nós utilizamos como se fosse um quadrado para fazer os sinais. É nessa região, não é muito alto nem muito baixo. Ele é feito numa região em frente ao corpo mesmo. Na lateral, sinal para pessoa, árvore, nós vamos usar às vezes um espaço mais largo. Mas normalmente é essa região, na frente e do lado. Ok? Próximo ponto de articulação
é o movimento. Tem sinais que tem movimento, tem sinais que não tem movimento. Por exemplo, o sinal namorar. Essa é a configuração de mão, ok? Ele é feito no espaço neutro, na frente do corpo, e este é um movimento. Então, é um sinal que tem movimento. O sinal sorrir, ou rir, este é o movimento. Então, essa é a configuração de mãos. O ponto de articulação ele é feito no queixo, e esse é o movimento, que dá origem ao sinal sorrir. Conhecer a configuração da mão em 4, o ponto de articulação no queixo, e esse é o movimento. Então, esses são os movimentos. Mas tem sinais que não têm movimento, como, por exemplo, sinal em pé. Este é o sinal em pé, ele não tem movimento. Sentado, não tem movimento. Tem sinais que se diferenciam por causa do movimento, como, por exemplo, fácil. O movimento ele é feito para cima. E o sinal amanhã, ele é feito com movimento para baixo. Então, você mudando algum parâmetro pode dar origem a outro sinal. Como, por exemplo, se você mudar o ponto de articulação do sinal aprender, que é na testa, ok? Que é a localização, ponto de localização na testa. Se você fizer na boca, ele vai dar origem a outro sinal, que é sábado ou laranja, dependendo do contexto. Então, por isso, nós precisamos ter bastante atenção de todos os parâmetros, para fazer todos corretamente. O próximo parâmetro é a orientação, que é a direção da palma da mão no momento da execução dos sinais. Ele pode ser feito para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para frente do corpo ou para trás. No caso do sinal ir, ele tem esse movimento que é para frente. E para dentro do corpo, o sinal voltar. No caso, a orientação da palma da mão ela pode mudar de sentido no momento da execução do sinal. Como, por exemplo, o sinal montanha. Ele muda a orientação da palma da mão. Será que nas ruas o pessoal sabe a importância das expressões faciais na Libras? Você sabe a importância da expressão facial na Libras? Eu acho que tem bastante, né? Porque quando você vê duas pessoas conversando, quando eles querem mostrar mais intensidade em uma frase, eles fazem expressões faciais, né? Referente ao que ele está falando, expressando com as mãos. A expressão facial ajuda a demonstrar sentimentos, né? Raiva, amor, essas coisas. Acho que a expressão facial é importante para dar a entonação do que você realmente quer passar, né? As expressões faciais são fundamentais na Libras, porque através delas nós podemos perceber que tipo de frase está sendo dita. Se é uma frase neutra, no caso uma frase afirmativa, ela tem uma expressão mais neutra. Se é uma frase negativa, se você está com raiva, se você está feliz. Então é importante a expressão facial, porque ela tem a mesma importância no caso da entonação das línguas orais. Que pode ser feita como, por exemplo, não faça isso ou não faça isso. Essa é a diferença. É igual na Libras. Nós usamos as expressões faciais para mostrar também a entonação. Se nós estamos tristes também, se nós estamos felizes. Como, por exemplo, o sinal triste. Não dá para fazer que eu estou triste sorrindo. Então, neste caso, é importante que eu faça a expressão facial correspondente a esse sinal. No caso, eu estou triste, eu estou com a expressão mais triste, mais carregada. Estou cansado. É importante mostrar as expressões para que o surdo realmente tenha um entendimento pleno sobre o que você está realmente falando. Então, aqui nós vemos que as expressões faciais e também corporais, elas são muito importantes para o entendimento na Libras. No caso, corporais, velho, o ombro ele vem um pouco mais para frente, velho, jovem. Então, é importante usar o corpo também para mostrar as emoções, o que você está querendo dizer também através do sinal. Então, a entonação das línguas orais, ela é feita por meio da fala,
você vai falar mais forte, mais fraco, e na Libras também nós temos as mesmas coisas. Então aqui nós temos também alguns exemplos de expressões, que elas são muito importantes para dar sentido à frase que você está falando, para que realmente o sentido seja compreendido do que você está falando. Então, como nós podemos ver, os parâmetros, eles são as unidades menores ou unidades mínimas, que no caso não tem sentido, separadamente, só isso, não é nada. Mas com o ponto de articulação movimento, surgiu um sinal. Sem significado, e a combinação deles que dá um sinal que tem significado. Então, por exemplo, as configurações de mãos, por si só, não apresentam significado, mas ao serem combinadas com movimento, localização e as expressões faciais e corporais, elas formam o sinal. Então, são esses 5 parâmetros que são fundamentais no momento da execução de um sinal. Agora que nós conhecemos os parâmetros, vamos ver uma curiosidade? O som estridente que por vezes ocorre no ouvido poderá ser sinal de alguma anormalidade no interior do ouvido, como alguma anomalia a pressionar o nervo auditivo, ou poderá significar algo de errado com outra zona do corpo. Vamos conhecer os sinais importantes sobre essa aula? Então, este é o sinal de parâmetro, 5 parâmetros. Este é o sinal de 5. Configuração das mãos. O segundo, que é o ponto de articulação. Então, é um sinal de local. O terceiro é o movimento. O quarto é a direção. E o quinto são as expressões faciais e corporais. Espero que você tenha gostado desta aula e até a próxima!